Andrei, consórcio é um bom investimento? Essa pergunta eu tenho recebido muito nesse momento, porque a gente naturalmente tem a Selic super elevada, o crédito bancário cada vez mais restrito, ou seja, é mais difícil conseguir dinheiro nos bancos, e está todo mundo tentando te vender consórcio. Por isso, eu tenho recebido essa pergunta de forma muito constante, e eu vou falar aqui a verdade para vocês. O consórcio ele pode ser um ótimo negócio, talvez um dos melhores negócios para quem está precisando de dinheiro, ou ele pode ser o pior negócio da tua vida. E eu vou mostrar aqui alguns exemplos do que pode acontecer, como evitar que seja um péssimo negócio, e se o consórcio for realmente algo que se encaixa com aquilo que tu está buscando, que ele seja um bom negócio. Porque para que ele possa de verdade ser um bom negócio, precisa fazer com a administradora certa, o grupo certo, as características de grupo que se enquadram com aquele teu objetivo, com taxa de administração justa, com um grupo que não tem inadimplência, enfim, tem vários fatores. Uma administradora que na hora que tu for contemplado realmente libere o crédito, porque todo mundo na hora da venda diz que tudo é maravilhoso, mas na hora da contemplação, aí a gente descobre de verdade com quem que a gente foi fazer negócio. Então, por isso, fique nesse vídeo, que a gente vai mostrar exemplos práticos, vai falar como funciona na prática essa questão do consórcio e como a gente pode estar utilizando ele como um investimento para ganhar dinheiro de verdade. Então, não se esquece, curta o vídeo, compartilhe, toca o sininho, se inscreva, que se ainda não está inscrito, isso ajuda muito o nosso canal. E bora pro vídeo sem mais delongas. Vamos começar falando dos prós, né? Primeiro a gente precisa entender para que serve o consórcio. E o primeiro ponto que eu bato muito na tecla é a alavancagem patrimonial, que muita gente nem sabe exatamente o que é. Mas a alavancagem patrimonial é basicamente eu aumentar o meu patrimônio, aumentar ele, sem eu ter aquele dinheiro, né? Eu vou estar fazendo uma alavancagem, por exemplo, se eu pegar um empréstimo e comprar uma casa, eu estou me alavancando. Eu peguei um dinheiro de terceiro e comprei um imóvel, aumentei meu patrimônio. Se eu fizer isso através de um consórcio, talvez eu vou estar fazendo uma alavancagem patrimonial inteligente, que é quando tu consegue aumentar o teu patrimônio, ou seja, alavancar ele, e aquilo que tu comprou de ativo, ou seja, investir numa casa, num imóvel, ou eu peguei o dinheiro e coloquei ele para render. Se eu estou ganhando mais do que ele está me custando, isso é uma alavancagem patrimonial inteligente. Ou seja, eu peguei um financiamento ou um consórcio e ele me custa 1% ao mês, mas eu consigo 2% ao mês de rentabilidade, seja lá com qual tipo for de investimento, numa casa que eu comprei, num CDB que eu coloquei lá, eu estou ganhando mais, isso é uma alavancagem inteligente. Porque ao longo do tempo, tu está pagando tua dívida, ela está cada vez diminuindo, e o teu patrimônio com juro composto vai crescendo muito. É só lembrar daquele cálculo. Se eu tenho 1 milhão hoje, se eu pegar 1 milhão hoje na Caixa Econômica Federal, a 13% ao ano, 12 ponto alguma coisa, que é a taxa deles, em 30 anos eu vou estar devendo 3 milhões e 600. Se eu pegar esse 1 milhão e eu aplicar ele a 15% ao ano, durante 30 anos, eu vou ter mais de 50 milhões. Então, obviamente, esse também é um tipo de alavancagem que é inteligente. Então, primeiro ponto, com o consórcio a gente pode fazer isso. Segundo ponto, depois a gente vai falar dos pormenores, que a gente precisa estar ligado aí. Depois, o que a gente pode fazer? No consórcio, né, a gente pode pegar, fazer uma carta, ser contemplado, comprar um imóvel, botar aquele imóvel para se pagar através do aluguel, ou eu posso pegar uma carta, contemplar e, utilizando algumas artimanhas, conseguir pegar o dinheiro daquela carta e aplicar ela também. Isso também é possível de fazer. Ou eu posso vender a carta. E aconteceu esse exemplo com um cliente meu que tinha feito uma carta de 700 mil lá com o meu time, ele foi contemplado no 5º mês e ele vendeu essa carta com 300 mil reais de prêmio. Além do que ele tinha pago lá, que era 15, 16, 17 mil reais, ele ganhou mais 300 mil reais, é o valor da carta. Para quem comprou, o cara deu 300 e poucos mil para ele e assumiu o restante, né, da carta. E ainda assim foi vantagem, vai ser no final mais barato que o financiamento. Então, existem várias formas que você pode estar utilizando o consórcio. Pegando a carta para ser sorteado e vender ela, a carta, pegando a carta e utilizando ela para alavancar meu patrimônio, ou para ter um crédito mais barato que um financiamento. E aqui entra principalmente a questão de planejamento. Se eu sei que daqui 2, 3, 4 anos eu vou trocar de carro, eu posso fazer uma carta que naturalmente eu vou pagar menos no final das contas do que fazer um financiamento para comprar um carro que é muito salgado. Ou se eu quero comprar, eu estou morando num apartamento aqui, eu quero comprar um apartamento maior, quero trocar, quero ir para uma casa, mas eu não tenho pressa. Eu posso fazer isso com certa tranquilidade. Aí sim eu posso fazer um consórcio, esperar ser contemplado, utilizar várias estratégias para acelerar a contemplação. Existem inúmeras estratégias para isso. Eu tenho lá no escritório, na X10 Investimentos, o escritório que eu fundei, a gente tem um especialista de consórcio que ajuda as pessoas nessas estratégias para acelerar o processo de contemplação. Então, existem formas para isso.
Mas o principal ponto é o consórcio vai ser vantajoso se tu fizer ele bem feito e tu principalmente tiver paciência. Só que essa paciência também não pode ser, eu vou esperar os 20 anos, porque se tu colocar dinheiro no negócio durante 20 anos e vai ser o último sorteado, tu deixou de ganhar muito dinheiro nesses 20 anos. E esse é um custo de oportunidade que tu tem que colocar na balança também. Então existe esse ponto de equilíbrio até onde vale a pena tu fazer. Como depende do fator sorte para te ser sorteado, tu também não pode apostar somente nisso, porque talvez tu vai estar fazendo um negócio ruim e tu vai ficar 20 anos preso lá num negócio que tu vai todo mês se frustrar e vai cancelar e vai abrir mão do dinheiro. Então, esses são alguns prós, mas que todo o pró tem ainda um ponto de atenção que normalmente quem vai te vender não vai falar sobre tudo isso. Aí, quando a gente vai olhar para os contras, principalmente, o que pode acontecer? Primeiro ponto, acho que muita gente se decepciona com o consórcio porque entra num grupo errado, por exemplo. Porque quando a gente olha um sistema de grupo de consórcio, onde um monte de pessoas se reúne, coloca o dinheiro lá mensalmente e todos os meses o dinheiro que se juntou é distribuído para 1, 2, 3, 10 pessoas, para que elas possam realizar o sonho delas, isso seria muito bom. Só que às vezes, aquele grupo que tu entrou, ele só tem sorteio, e tu gostaria de dar lance para acelerar o processo. Ou o sorteio ele não beneficia aquilo que tu tem mais interesse. Então, por isso que entender os grupos, entender as modalidades de contemplação faz total diferença. Eu vou dar apenas um exemplo aqui. Existem casas que têm o que é chamado de lance e fidelidade, né? O sorteio e fidelidade, que somente pessoas que estão adimplentes há mais de 5, 6, 10 meses seguidos participam. Isso é uma coisa que obriga o pessoal a manter adimplente, pagar, e tu tem sempre quem faz isso tem uma chance a mais de sorteio. Exemplos como esses são características individuais de cada grupo, e não existe um padrão. Por exemplo, eu tenho, inclusive, cartas com o Santander, que nos grupos dele não tem sorteio. Tem só um sorteio e outras 10, 15 contemplações que são somente por dinheiro, quem dá mais lance. Então, para determinado tipo de objetivo, esse tipo de grupo é muito bom. Mas para quem está esperando ser sorteado, tu entrar num grupo que só tem um sorteio por mês, muito provavelmente tu vai demorar muito para ser sorteado. Outro fator é o grupo de muitas pessoas. Às vezes tu entra num grupo de 10 mil pessoas com uma cota, isso faz total diferença para ti demorar bastante. Às vezes é vantagem tu ter mais cotas, tu dividir uma carta de 1 milhão em 10 cotas, aí vai sendo sorteado, vai vendendo as cartas, vai usando o dinheiro das cartas, enfim, aí tem muita coisa que dá para te fazer. Mas tudo precisa de estratégia para poder selecionar um grupo correto. Aí tem um outro ponto que muita gente fala que é a taxa de administração. Bom, eu entrei num grupo aqui que a taxa de administração é 10% em 20 anos. Cara, essa administradora provavelmente vai quebrar antes dos 20 anos, ou ela não vai ter ninguém fazendo cobrança para as pessoas que estão inadimplentes, ou vai ser um grupo com 20 mil pessoas lá e tudo não vai ter, a tua chance de sorteio é muito baixa, e normalmente vai ficar muitos e muitos anos na fila esperando ser sorteado, e o custo do teu dinheiro lá parado sem render vai ser o real custo maior nessa operação. Então, lembre daquela questão, quando algo é de graça ou quase de graça, o produto, na prática, é você. Então, a gente precisa ter um equilíbrio nisso, né? Não adianta eu entrar numa administradora que a inadimplência é muito alta, que tem um número muito baixo de administração, de contemplação. Então, por exemplo, eu tenho um número para mim que um grupo bom, ele precisa contemplar. A cada 1000 pessoas no grupo, ele precisa contemplar umas 10 pessoas. Isso é um grupo bom, saudável. Então, às vezes, pega um grupo com 3 mil pessoas que contempla 3, 4, 5 pessoas. E isso é importante saber antes de contratar o teu consórcio, de investir num consórcio. Aí tem um outro ponto. Tem consórcio que não te pede nada na hora da entrada, que tudo ali é maravilhoso. Quando tu contempla, tu precisa comprovar muita coisa. E aí, se tu não tem como comprovar, é melhor tu nem entrar no consórcio. Tu não tem renda para comprovar, tu não tem nenhum imóvel para botar como garantia, tu não tem condições de liberar um consórcio, que no fim das contas é igual tu liberar um financiamento, ou até pior. Se tu não tem essas condições, não se invente de fazer consórcio, porque só vai servir para te vender a carta se tu for contemplado cedo. Senão, tu não vai conseguir fazer muita coisa com ela. Então, tem grupos tem administradora, na verdade, que dificultam muito essa liberação de crédito. Isso é extremamente importante. Se tu não tiver um histórico bom dessa administradora, fuja, né? Aí tem casos de administradoras que
e colocam inúmeras auditorias obrigatórias, principalmente quando vai construir um imóvel, né? E aí, cada vez que tu tem uma auditoria, tu tem um fiscal que vai lá, tu tem que pagar um valor muito alto, que encarece muito, no final das contas, o teu processo. Então, esses pontos todos, no final, podem tornar o que era para ser algo barato, pode ser um pesadelo extremamente caro, né? Aí talvez poderia ter sido muito mais vantajoso chegar no banco, falar com o gerente e pegar teu empréstimo. Então, esses pontos é importante. Outro ponto que é importantíssimo, consórcio não tem liquidez. Então, eu não quero mais, eu vou vender essa carta aqui. Cara, não é igual tu vender um CDB no mercado secundário. Tu vai tomar um pênalti grande. Então, só faça um consórcio que tu realmente tem intenção e tu tem isso planejado. O que é algo planejado? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma carteira de 500 mil reais. Essa minha carteira rende lá 5, 6 mil reais todos os meses. Eu posso pegar R$ 1.000 daqui, R$ 2.000 daqui e jogar para um consórcio para fazer uma alavancagem? Cara, aqui começa a fazer sentido. Aí tu tem inclusive grana para, se tu quiser acelerar a contemplação, dar um lance embutido e mais um lance complementar para daí acelerar a contemplação. Isso começa a fazer diferença na contemplação da tua carta. Fora isso, se tu, eu vou começar a investir por um consórcio. Cara, não é. Apesar de que os vendedores vão te falar assim, isso te obriga a guardar dinheiro, então é um investimento. Cara, não é investimento. Investimento é o que tu ganha além da inflação. Se um negócio só rende a inflação, é igual poupança. Poupança não é investimento. Poupança ao longo dos anos perde com a inflação. Então, como é que tu vai dizer que é algo que está tirando o poder de compra é investimento? Então, esses pontos fazem muita diferença. Para fechar aqui, eu vou deixar um checklist do que tu deve conferir, isso aqui vai estar na descrição também, um checklist do que tu deve conferir e estar sabendo antes de fazer um consórcio. Primeiro, prazo compatível com o seu objetivo. Não entre de cara num consórcio pensando, vou contemplar no primeiro, segundo, terceiro mês. Se a pessoa te falou isso, cuidado, vai dar problema. Não vai ter, vai depender muito da sorte, né? Outra questão, você tem caixa para lance? Se tu tem caixa para lance, isso facilita muito o processo ali na frente. Isso acelera bastante o processo da contemplação. Às vezes, nem vale a pena dar lance, às vezes vale a pena deixar pelo sorteio. Tudo vai depender do momento. Tem administradora que nesse momento aqui está contemplando cartas via lance com 80%, 75%, e tem cartas e tem grupos de administradoras que contemplam com 50%. Quanto mais tu tem que dar de lance, menos atrativo fica o negócio. Por quê? Tu paga taxa de administração sobre 100% da carta. Mas se tu usar só metade do valor, tu pagou o dobro. O teu custo administrativo não foi 20%, foi 40%. Então, o teu custo já aumenta. Isso faz total diferença. Se tu der 80% de lance, o teu custo administrativo já fica super alto. Tu pagou taxa sobre 1 milhão e tu pegou só 200 mil. Então, isso faz total diferença. E isso ninguém te conta. Então, não se esqueça, curta aqui em forma de agradecimento a essa transparência que a gente tem sempre aqui com vocês. O seguinte é que o grupo ele tem que ser compatível com a sua estratégia. Vai focar mais em sorteio? Vai focar em lance? O que tu deseja para o começo? Mais para frente? Então, os grupos têm todas essas variáveis e é importante entendê-las antes de contratar o consórcio. Tem muito cliente nosso que chega lá no escritório e fala, eu tenho um consórcio já. E a gente pede, mas fez o consórcio para quê? Como é que é o grupo? Cara, ninguém sabe praticamente. Então, na prática, foi um gerente lá vendendo, ou um cara vendedor de consórcio lá, só vendeu sem nenhum tipo de orientação. E eu sou totalmente contra esse tipo de produto, esse tipo de venda. Isso é importante. Além disso, a administradora é confiável? Tem caixa? Tem bala na agulha? Essa é a pergunta, tá? Ela é transparente quanto às liberações de crédito? Isso é importantíssimo. Além disso, a taxa total administrativa, mais fundo de reserva, mais os extras, como funciona? Mais o seguro, é obrigatório? Não é. Cara, isso faz muita diferença, tem que estar sabendo sobre isso. E, por último, a pergunta principal. Você entende o que está contratando e para que está contratando? Se isso estiver claro para ti, ótimo. Se isso não estiver claro, a chance de estar contratando o pior negócio da tua vida é grande. Agora, com uma grande ajuda, tu poderá fazer um bom negócio que na estratégia de diversificação da tua carteira poderá sim ser algo positivo. Então, fica o exemplo do meu cliente que comprou uma carta, investiu numa carta para comprar um imóvel no longo prazo, foi contemplado no 5º mês e quando veio a proposta, que nós muitas vezes compramos ou fizemos a intermediação, de 300 mil reais para ele vender aquela carta contemplada, falou na hora, não, pô, isso aqui é igual ganhar na loteria. Vamos vender a carta e vamos para um próximo negócio, e aqui eu já dou a entrada no meu imóvel e eu me livro da dívida. Então, aí, a gente tinha um objetivo claro, foi contemplado
a gente teve uma surpresa melhor do que o esperado em relação à proposta para negociação daquela carta, e o cliente ficou extremamente feliz e fez uma alavancagem de patrimônio, porque ele tinha X, no dia seguinte, depois da contemplação e a venda da carta, ele tinha aquele valor mais 300 mil que ele ganhou de bônus. Aí a coisa começa a fazer sentido. No mais, era isso. Qualquer dúvida, deixe nos comentários como é que foi a tua experiência com consórcios. Se precisar, a gente está sempre à disposição.